Vivendo dentro de um ambiente de trabalho, tá tudo tão lindo, tá tudo bem, as coisas estão acontecendo, tá tudo ótimo. De repente muda a gestão, de repente muda um chefe, de repente muda o dono, de repente começa a vir outras pessoas. E sabe o que acontece? Começam a acontecer várias coisas que você não faz ideia, que você não controla. O ponto é, quando a gente fala de ficar e enfrentar, não é enfrentar o outro, não é enfrentar um cenário caótico, não é enfrentar para engolir coisas e desaforos. Essas situações difíceis, esses caos que nós vivemos, eles servem, na verdade, para nos mostrar o quanto nós somos fortes o suficiente para lidar com determinadas situações e até mesmo para nos mostrar onde estão as nossas maiores fraquezas, onde estão os nossos pontos que pega e que deixa a gente vulnerável. Porque vulnerável nós todos somos. Você pode fugir de várias situações, mas uma hora você vai ter que enfrentar uma situação difícil. Existem pessoas que trocam de emprego. Até que um dia desiste. Aí fala assim, agora eu vou montar a minha empresa. Agora eu vou montar o meu negócio. Chega, eu vou trabalhar para outras pessoas. Ok, todo direito. Mas você não vai ter que lidar com pessoas? Ah, não, Patrícia, mas é diferente, porque eu escolho meus clientes, eu mando o cara embora e... É por isso que muitas vezes a gente vai em determinados lugares que a gente não é bem tratado. Porque pessoas que pensam assim não tá nem aí para ninguém. Então você não desenvolve nenhum tipo de empatia, você não busca a se conhecer para ser ainda melhor e tampouco não preza o resultado que você quer ter. É uma maneira linda que você encontrou de fugir novamente. Quando a gente ativa algumas habilidades, justamente para que você se torne mais forte e busque dentro do conhecimento um limite de segurança que te faça tomar decisões melhores. A vida, ela, o tempo todo, nos convida a tomar decisões. O tempo todo. A gente está, todo dia um pouquinho, a gente toma uma decisão. Uma decisão de trabalhar, uma decisão de ser melhor, uma decisão de fazer algo interessante para nós, a decisão de tratar alguém bem, a decisão de destratar alguém, a decisão de fazer o correto dentro do ambiente de trabalho, de fazer errado, de não ser ético ou de não ser honesto consigo mesmo, enfim. O tempo todo nós estamos tomando uma decisão. Então, quando nós falamos assim, cara, eu quero ter melhores condições, eu quero ter melhores resultados, eu quero ganhar bem, eu quero um destaque. Cada um de nós temos um desejo, temos uma vontade. Só que a gente não para pensar que parte de tudo isso que nós queremos, eles estão fatalmente ligados no convívio que nós temos com outras pessoas. O tempo todo a vida está nos pedindo um posicionamento perante as coisas que a gente vive. Eu me posiciono de uma maneira e vou ter um determinado resultado. Quando eu fujo de me posicionar, eu estou deixando de enfrentar a mim mesmo perante a uma situação difícil, perante a uma pessoa difícil. Eu não consigo controlar cenários desfavoráveis. Eu não consigo controlar pessoas complicadas. Eu não consigo controlar pessoas falsas, pessoas fofoqueiras, pessoas maldosas. Eu não consigo controlar essas pessoas. Porque senão sim seria simples. Ou fulano, dá pra você parar de falar de mim? Ou cicrano, dá pra você me tratar melhor? Ou Beltrano, dá pra você parar de ser chato? Seria fácil com uma simples frase a gente resolver tudo. Mas não é assim que funciona, ao contrário. O comportamento do outro muitas vezes me afeta de uma maneira complicada. Isso me traz consequências negativas para o meu resultado, para o meu comportamento, para o meu corpo físico. Eu tô o tempo todo ali numa posição de fuga. Porque eu não quero sentir mais o sofrimento, aquela coisa ruim que eu tô ali sempre sentindo. Então, o que eu faço? Eu complico ainda mais a minha vida quando eu me recuo e não me posiciono. Mas eu não me posiciono por quê? Porque eu tô sempre colocando uma objeção. Se é no trabalho, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de ser mal visto e acabo metendo os pés pelas mãos, porque
determinadas habilidades quando me falta, eu acabo não tendo conhecimento de mim e nem do cenário que eu estou vivendo. E fico o tempo todo acreditando que tudo que está à minha volta é que deveria mudar e não eu me posicionar perante uma situação difícil. Então, nós precisamos de coragem, minimamente, para que a gente assuma um papel onde nós possamos começar a pensar assim: se eu estou vivendo um cenário difícil, o que me falta para que eu me posicione melhor em relação a isso? É a gente começar a questionar incessantemente o cenário que nós estamos vivendo. É da gente começar a se questionar as coisas que nós estamos passando, se são ruins, eu parar de ficar olhando somente para fora. Peraí, calma aí. O que eu posso fazer para melhorar isso? Mas o que acontece? Quando a gente não consegue olhar para dentro, a gente coloca uma outra objeção. Qual é? Como eu, Patrícia, vou mudar se o outro é que está transformando tudo isso? Se depende do outro, se o outro não faz, se o outro isso, se o outro não aquilo. Ele pode até ser o autor do inferno que eu estou vivendo. Mas o impacto que isso pode me causar, se ele vai ser com mais leveza ou menos leveza, isso sou eu que decido. Quando a gente está no ambiente de trabalho, vivendo uma situação difícil, vivendo uma situação complicada, e aí eu tô falando de várias relações, eu posso ter uma sociedade com meu marido, eu posso ter uma sociedade com meu filho complexa, eu posso ter um liderado difícil, eu posso ter um chefe difícil, esse chefe pode ser meu primo, pode ser meu amigo, pode ser meu par complicado, enfim, relações. E depende da configuração que é a empresa e o cenário, eu fico colocando outros e tantos tipos de objeções. Então isso tudo pode estar me fazendo muito mal, ou eu posso estar fingindo que nada disso está me abalando, e lá na frente várias coisas começarem a acontecer e eu começar a chegar numa conclusão que isso está me fazendo mal, mas eu não sei como isso está me fazendo mal. E por que isso acontece? Porque a gente realmente não está habilitado para entender, nem tão pouco para resolver as coisas complicadas que acontecem em nossas vidas. Tem gente que fala que tá depressivo, que tá com burnout, que tá cansado, que se sente humilhado, mas na verdade não sabe dizer exatamente o que acontece. Quais são os embates que estão sofrendo. Tem gente que sofre por outras pessoas. Tem gente que se dói por outras pessoas. Tem gente que não está acontecendo nada com ela. Mas ela acaba arrumando uma determinada confusão, um determinado problema, porque ela quer abraçar o problema do outro. Então, ela acaba trazendo para ela situações que não está na mão dela resolver. Que não foi ela que criou. Aliás, eu não conheço pessoas que consigam resolver problemas de outras pessoas. É muito difícil. Patrícia, mas eu tenho um senso de justiça e eu não aguento ver determinadas coisas. Cara, mas você tem que entender por que a outra pessoa, de repente, resolveu viver aquilo. Por que a outra pessoa está se sujeitando àquilo? Por que você está trazendo uma série de coisas para você quando, na verdade, não estão nas suas mãos resolver determinadas situações? Existem uma série de fatores que nós podemos estar vivendo dentro de uma relação complicada e complexa que, se eu não entender o que acontece aqui dentro e por que essas coisas todas começam a se desgastar, é muito difícil. Não é o viver fugindo, tentando trocar os cenários, porque enquanto você não entender os impactos negativos que isso causa em você, você vai viver trocando. E essa troca e essa fuga, ela não vai te mostrar, de fato, onde você precisa se posicionar. Ao contrário, cada dia mais você tem menos casca para sentir determinadas situações que você está vivendo. E aí você fala, até ontem tudo estava lindo, o que começou a acontecer dentro desse lugar? O que aconteceu aqui dentro dessa empresa? Ou, fulano mudou de repente, Beltrano não era daquele jeito, a pessoa até ontem era meu amigo, agora olha o que aconteceu. Porque você não controla o cenário externo, porque você não controla a atitude e o pensamento do outro, porque o outro, da noite pro dia, pode começar a colapsar emocionalmente, ou ele pode ter os seus interesses e isso tudo pode começar a mudar na cabeça dele. Nós não sabemos o que pode acontecer. E depois outra. Existem algumas insatisfações que nós temos, e essas insatisfações, se elas não tiverem um corpo, se elas não tiverem
uma clareza dentro do que nós pensamos sobre ela, nós vamos ficar o tempo todo vendo problemas, reclamando, vendo problemas e nunca vamos achar uma solução. E quando a solução chegar, nós vamos arrumar um outro problema.